Olá pessoal, eu sou Flanque Ataídes do canal Historiando a Verdade. Hoje é sábado, 15 de março. Confesso que estou um pouco cansado porque passei a madrugada terminando um livro, não é? Porque me indigna muito, né? Me deixa muito indignado o chamado discurso da corrupção e muitos brasileiros desinformados, né? Com a questão PT quebrou o Brasil, o Lula quebrou o Brasil, Lula ladrão e etc, 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 tá? Eu vou primeiro gravar um programa, uma live a respeito desse livro, A Radiografia do Golpe, do professor Gessé de Souza, né, que mostra como foi articulado a queda da presidente Dilma Rousseff, que não responde a crime nenhum, né? Então o Gessé de Souza, eu li esse livro de ontem para ontem. Gessé de Souza, ele mostra que esse golpe começa a ser articulado já em 2013 com o famoso movimento Passe Livre, né? Aquela briga dos estudantes, né, que estão brigando contra um aumento de 20 centavos, né? Há uma quebradeira, surge os black blocs, né? E a Rede Globo, né, que nunca foi uma representante da classe trabalhadora. Aliás, a Rede Globo é dona de meio de comunicação, né? Então ela divulga aquilo que ela quer e aquilo que ela quer geralmente é o que ilude a classe trabalhadora, que não tem um outro veículo de informação, né? Então, ou vê a Globo, ou vê da Atena e outros canais abertos aí, né? Então, em 2013, aquele movimento, a Globo vai chamar de vândalos, mas vai se começar a trabalhar ali, a partir de junho de 2013, a federalização desse movimento e o uso, né, moralista da burguesia, né, e o encorajamento da burguesia para ir nas ruas lutar pela moralização e o combate à corrupção, né? E aí, né, as pessoas que vão para Paulista, a maioria é branco, que ganha mais de 20 salários mínimos, né, e na verdade não estão preocupados com a corrupção. Tanto é que depois com Michel Temer só de isenção fiscal para grandes petroleiras deu 1,5 trilhões de reais, né, para as petroleiras virem aqui e levar o nosso petróleo, que é o patrimônio do povo brasileiro. E as panelas se acabaram, né, cortou direitos trabalhistas, etc, etc, etc. Na verdade, o que incomodava a classe média era a ascensão social da classe trabalhadora, né? Primeiro, a classe média já reclamava da questão de um aeroporto parecer uma rodoviária. Tinha muita concentração de pobre andando de avião, né? E a ameaça maior do governo Lula e governo Dilma para a classe média, né, que serve como vassala, o professor Gessé de Souza vai dizer que ela serve como uma escrava da elite, né? Eu sou mais delicado, eu falo que ela serve como uma vassala da elite, porque a elite é uma minoria e precisa da classe média, né, para poder manter seu status quo, e a classe média evitando a ascensão da classe trabalhadora, né? Então, quando surge o ProUni, que começa a colocar filho de pobre na universidade, a classe média vai se sentir ameaçada, né? Principalmente dos empregos públicos, policial federal, que ganha muito bem, acima de 20 mil, promotores que ganham acima de 40, juízes que ganham acima de 40, né? Todas essas funções da Receita Federal, que tudo isso, né, são pessoas da burguesia e que se sentem ameaçadas porque o trabalhador tem o mesmo cérebro com 100 bilhões de neurônios, né? E uma vez oportunizado com um curso superior, ele vai disputar em nível de igualdade com a burguesia. Então isso é necessário acabar-se, né? Tanto é que o novo ministro da Educação, o colombiano, diz que universidade é para intelectuais e não para trabalhadores, né? Então isso é uma afronta à classe média, que começa a se articular junto com a Rede Globo,
para derrubar a presidente Dilma Rousseff pelas chamadas pedaladas fiscais. Né? Pedaladas fiscais, todo governo na história brasileira fizeram. Tanto governos estaduais, municipais e federais. Tá? Pedalada fiscal nada mais é de uma antecipação de verba orçamentária e que depois é devolvida e o problema é que não há uma corrupção ali. Né? É um remanejamento de verbas. Né? Não satisfeito com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, coordenado por um dos maiores corruptos, né, do Congresso Nacional, o deputado Eduardo Cunha, que para o pastor ungido Silas Malafaia era um homem de bem e um dos grandes intelectuais do Brasil, né? Agora ele não vai lá visitar, né? O Silas Malafaia é assim. Coordenado por ele e financiado pela elite econômica do mercado, né? Os deputados são comprados para poder derrubar a presidente eleita. Né? E aí coloca o fantoche Michel Temer, que tem a missão do quê? Né? De retirar os direitos trabalhistas, né? Sobre a promessa que iria trazer empregos, mas ninguém viu emprego ainda. A terceirização da atividade laboral, né? Enfim, o trabalhador perdeu quase todos os direitos de verbas indenizatórias, né? E toda a segurança jurídica que a CLT dava desde a época de Vargas. Né? E, pior, criaram, né? Michel Temer criou a PEC 55, que congela os gastos públicos por 20 anos, menos o congelamento dos juros para pagamento de juros da dívida pública para os 10 mil rentistas brasileiros que levam por ano entre 400 a 700 bilhões de reais do orçamento brasileiro. Né? E aí é um erro do PT e de todos os outros governos depois da Constituição de 88 que nunca auditaram essa famigerada dívida pública. Mas faltava ainda o troféu. E o troféu era, claro, o mentor da criação dos programas sociais, condecorado do mundo todo, né? Todo brasileiro sabe que ele foi elogiado por Barack Obama. Todo mundo Barack Obama chegou a chamá-lo de político mais popular da Terra. Sentou ao lado da Rainha Elizabeth. Foi considerado por Pierre Sané, ex-secretário da Anistia Internacional, como o segundo maior líder popular da África, só perdendo para Nelson Mandela, não é? E um líder que conseguiu intermediar, inclusive, conflitos entre o Irã e os Estados Unidos, não é? E agora indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Então, a cereja do bolo seria a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Foi condenado de antemão. Muitos advogados já haviam avisado para ele que Sérgio Moro estava atrás dele, que a cereja do bolo seria ele, não é? E o que realmente aconteceu, não é? Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado na sentença escrita crimes indeterminados futuros, não é? Baseado em delações e sem nenhuma prova material, né? Contrariando todo o direito brasileiro que se baseia na materialidade, no documento, não é? E mantido até hoje, né? Preso em segunda instância, quando a Constituição diz que ninguém será preso salvo o processo ser tramitado e julgado. E durante a trajetória que vai levar à prisão do Lula, né? Vai haver várias arbitrariedades. Por exemplo, a gravação que o Sérgio Moro grampeou o telefone da ex-presidente Dilma Rousseff, ali já era para ter dado cadeia para ele, porque ele não tinha autoridade para isso. Isso é crime contra a instituição da presidência da República. E para mim eu penso que foi um grande erro da presidente Dilma
da ex-presidente Dilma não ter mandado prendê-lo por traição à pátria. Né? A condução coercitiva, né? Ali o Moro está testando qual é a reação popular, né? Afinal de contas, Luiz Inácio Lula da Silva nunca tinha faltado a uma convocação de depoimento, né? Mas mesmo assim ele foi levado coercitivamente, né? Coisa que não aconteceu até hoje com o Queiroz. Eu me pergunto onde está o Queiroz, né? E nem com o Flávio Bolsonaro, que não compareceram e não foram levados coercitivamente, não houve delação premiada, mas a gente sabe que um dia a veritas, né, a verdade aparece. Condenado em primeira instância a 9 anos pelo juiz Sérgio Moro, né? E aí vale lembrar que aqui no Brasil um homicídio doloso, um homicídio culposo, né? Ou um homicídio simples tem uma pena entre 3 a 5 anos. Um feminicídio qualificado, 10 anos. E na segunda instância, cujo Lava Jato levava entre 1 ano e meio e 2 anos para dar a sentença em segunda instância, a do Lula foi a mais rápida da história do país, 6 meses. Não é? E desde então, Thompson Flores, que é o presidente desembargador presidente do TRF4, sentou em cima do processo e nunca mais saiu de cima, né? Para não chegar na terceira, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, e depois Supremo Tribunal Federal. Né? Lula continua preso, incomunicável e tendo vários direitos negados. Por exemplo, quando o desembargador Gilbran deu o habeas corpus que vem da lei romana, habeas corpus é um documento que não se questiona, se cumpre. Né? O Lula foi o primeiro presidente, aliás, o primeiro ser humano, desde a Constituição de 88, a ter um habeas corpus negado. Habeas corpus não se consulta a ninguém. O delegado recebeu o habeas corpus, ele tem que liberar, porque a prisão precede a liberdade. A liberdade é mais importante do que a prisão. Então, o habeas corpus se cumpre. Abdel Al-Nassif, né, o estuprador, o médico estuprador, recebeu um habeas corpus de Gilmar Mendes, fugiu para o Paraguai e ficou 4 anos lá. Né? Somente o Lula. Todo preso, está no Código Penal, todo preso tem direito a acompanhar tanto doentes, parentes em suas fases terminais, como também em enterros. Ao Lula foi negado ele comparecer, né, ao enterro do seu irmão. E também quase que negaram, né, só não negaram porque levaria mais desconfiança que o mundo já tem, né? Sérgio Moro já não é mais bem visto como salvador da pátria lá no mundo principalmente da Europa. Ele é bastante questionado, tanto que ele teve um pedido de extradição do Tacla Duran negado, porque a justiça espanhola não acredita na imparcialidade dele. Né? Ficaria muito feio não liberar Luiz Inácio Lula da Silva para o enterro do seu neto. Não é? E outros fatos também levam a questionar o verdadeiro sentido do juiz Sérgio Moro. Né? Eu devo gravar uma live sobre a privataria tucana, mas o Sérgio Moro, né? A privataria tucana é diferente da corrupção atribuída ao PT. A privataria tucana deu um prejuízo de 45 trilhões de dólares ao Brasil. 45 trilhões com um dólar a 4 reais, então dá mais ou menos 180 trilhões de dólares. Fernando Henrique Cardoso, o príncipe da privataria, nunca foi nem intimado. José Serra, o mestre da privatização, também não. E nenhum dos tucanos foram convocados a absolutamente nada. Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado por um apartamento que não é dele e por um sítio que é do amigo. Fernando Henrique tem um apartamento, não é, em Higienópolis de 400 metros quadrados, bem caro. Tem um apartamento em Paris
também bem caro. Tem fazenda de cana-de-açúcar, tem fazenda de corte de gado, mas nunca foi convocado para absolutamente nada, né? Por quê? Porque a justiça é burguesa, né? Um juiz que ganha 40, 50, 60 mil, ou um desembargador, como eu já falei em lives anterior no Rio de Janeiro, que ganham, que tem 60, 70 imóveis e ainda ganha auxílio moradia, com um monte de pobres nesse país, morando na rua, passando necessidades, né? Eles não estão preocupados nem com o social e muito menos preocupados com justiça, né? O maior caso de corrupção, que foi o do Banestado, que levaram bilhões, né? Sérgio Moro era o juiz e não botou ninguém na cadeia. Dos criminosos, né? Porque delação premiada, né? Ela não pode funcionar se não há provas. Delação de palavra contra palavra não é delação. Nenhuma prova material foi apresentada em relação ao presidente Lula. Inclusive, Emílio Odebrecht diz que nunca soube de nada que acontecesse em relação, que é o dono, o pai do Marcelo Odebrecht, acontecesse algum caso de corrupção envolvendo o nome do ex-presidente Lula. Mas ele está preso. E está preso por quê? Está preso porque ele foi o presidente que mais trabalhou pelos pobres. E a elite, juntamente com a burguesia, odiava a ideia da volta dele à presidência da República, porque estava liderando as pesquisas, porque retomaria todos os projetos sociais e principalmente a educação de ensino superior para a classe trabalhadora. Não é? Até hoje não se encontrou nenhum dinheiro ilícito, né, nas contas do ex-presidente Lula, né? Só que a Rede Globo, né, que domina meios de comunicação, fez questão de espalhar uma série de inverdades e agora está pagando o seu preço, né, com um governo de extrema direita, né, que chegou ao poder graças de novo ao Sérgio Moro, né, que interferiu no habeas corpus, que vazou conversas de Palocci, preso em primeira instância que não poderia ficar, né? E aí o cara preso, desesperado, abre o bico e mesmo contando inverdades, né, vazou as conversas, né? Ele só não vaza conversas do PSDB, dos amigos dele, né? Principalmente Aécio Neves, o Mineirinho. Não vaza a conversa de ninguém do PSDB, mas do PT é tudo vazado, né? Para dificultar o máximo possível, mesmo com a determinação da ONU, cujo Brasil assinou a Carta de Direitos Humanos e assinou e ratificou, ou seja, assinou 2 vezes, mas não cumpriu a determinação da ONU porque os direitos políticos de Lula não estavam cassados. E se ele fosse candidato, o presidente seria ele hoje, e não essa lástima que nós temos hoje na presidência da República, né? O livro do Gessé de Souza também frisa. Gessé de Souza escreveu 8 livros, né? Eu li uns 5 já, mas ele é enfático em dizer: a elite odeia a classe trabalhadora. A elite é escravocrata. E a burguesia, vassala da elite, servidora da elite, também odeia a classe trabalhadora. Um exemplo bem claro foi em uma das passeatas, em que está um casalzinho com bandeirinha, com camiseta amarela, né? Minha cor nunca será vermelha, mas não faz nada para proteger o verde da floresta amazônica e não participa da riqueza mineral brasileira que fica no bolso da elite da rapina, né? E não conhece nem a frase de Augusto Conte, o que ele quer dizer, ordem e progresso, né? Tem uma foto ali em que tem um casal de classe média alta, a mulher e seu marido, né? E a empregada é colocada de lado com o bebê, para não aparecer, porque ela é negra, não é? Então, eles mantêm
um absoluto desprezo. E esse desprezo, para quem tem 2 neurônios, dá para entender. Porque foi a elite empresarial que apoiou as reformas que tirou o direito da classe trabalhadora. Foi a elite empresarial que apoiou a PEC 55 e o mercado. Não é? É uma idiotice quando o trabalhador diz: ah, o mercado está bem, o presidente está bem. Não, o mercado está bem porque ele está ganhando dinheiro em cima do lombo do trabalhador. Não é? Então esse discurso de corrupção, que poderia ter sido usado com muito mais virulência no governo FHC, nunca foi dado um pio, nem pela Rede Globo e por mais ninguém, porque o Fernando Henrique era um representante da burguesia. Já no governo de um homem que veio do Nordeste, num pau de arara, numa viagem de 13 dias, e de operário chegou à presidência da República e fez um governo que quando saiu tinha 87% de aprovação popular e agora indicado para o Prêmio Nobel da Paz, era insuportável para a burguesia. Pobre, operário não pode chegar ao poder. O poder é a ditadura burguesa, tá? Eu lembro de um fato da Comuna de Paris, que foi a primeira vez que a classe trabalhadora chegou ao governo. E o ódio reacionário da burguesia foi imediato, tanto que esse governo durou 42 dias. E a burguesia já não aceitava mais ter perdido 4 eleições. E aí há necessidade de se retirar, e agora o nosso maior medo é, nesse governo, privatizar o pouco que falta. Né? Se privatização fosse boa, os Estados Unidos privatizaria tudo também. Né? E aí no livro Chutando a Escada, do sul-coreano, tudo que o neoliberalismo norte-americano prega para o mundo em desenvolvimento, eles fizeram ao contrário, para poder chegarem à potência. Né? Esse é mais um papo para poder tirar a escada dos países em desenvolvimento para evitar a ascensão desses países. Né? E nada melhor do que prender, né, o presidente que foi o maior presidente, o melhor presidente da história do Brasil. Tá? Isso não é avaliado por mim, isso é avaliado pela própria população, que deu 87% para ele, e ele está preso hoje por um apartamento que não é dele e por um sítio que é do amigo. Quem buscar, né, a teleguiada do Moro, a juíza Carolina Lebos, vai saber, inclusive, que a sentença que ela deu é uma cópia da sentença do Moro. Ela copiou a sentença do Moro, tanto que ela condenou ele pelo um triplex e não pelo um sítio Atibaia. E depois foi repreendida pelos promotores e corrigiu a sentença. Então o objetivo não era fazer justiça, era condenar por ideologia e dizer assim, ó, você ajudou o trabalhador a ter ascensão social, você vai ficar em cana para aprender, né? Porque trabalhador tem que ser medíocre, tem que usar a força braçal, tem que trabalhar nos piores serviços que existem, porque esse espaço burguês de justiça, né, esse espaço burguês de polícia é nosso, não pertence a eles. Né? Então é o motivo da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. Na próxima live eu vou gravar A Privataria Tucana, que é um livro recheado de documentos. Para se ter uma ideia, né, o Estado chegou a gastar 82 bilhões de reais para vender uma estatal e faturou 80. Então Fernando Henrique primeiro saneava todas as contas, demitia funcionários, pagava rescisão de contrato com dinheiro nosso e depois financiava pelo BNDES a compra da estatal. Veja o caso aqui na Baixada Santista. Né? Aí já é um caso de Mário Covas. Deram 3 pistas, 2 anchetas, 1 imigrantes, para a Ecovias construir 1 imigrantes e ganhar o pedágio mais caro do mundo por quilômetro rodado e a Quitundidica forever, para sempre.
Ela já pagou esse viaduto, né, há muito tempo e continua faturando, né? Esse é o Estado, né, defendido pela direita, pelos neoliberais, né, jogar todo o custo em cima da classe trabalhadora e retirar os custos dos ricos que financiam a política brasileira, né? Um dia eu vou voltar numa live e falar para vocês também que rico no Brasil não paga imposto, e eu digo o porquê. E também assumo um compromisso de falar da reforma da Previdência, que para mim é uma reforma que objetiva matar o trabalhador de fome quando chegar perto de sua aposentadoria. Ok, pessoal? Essa foi minha participação. Um abraço. Quem gostou, deixa um like, não é? E fui.